dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Nós estamos começando mais um episódio do nosso Play na Lição, da nossa temporada Vida no Reino, e hoje com um episódio intitulado O Som do Coração. Antes de mais nada, eu gostaria que vocês nos seguissem nas nossas redes sociais, seja no Instagram, seja no Facebook, seja no Twitter. Também temos um e-mail e essas redes sociais que eu falei anteriormente para vocês, você pode entrar em contato nessas redes sociais para buscar o e-mail, caso você queira mandar um e-mail dizendo alguma coisa do que você está achando do programa, se você tem alguma sugestão, enfim. Iniciando agora nossa conversa aqui, eu sou o Michel, né? Já me apresentei nos outros episódios, e hoje nós temos um convidado. Mas antes de mais nada, eu gostaria que os nossos dois amigos que já frequentaram esses episódios aqui do Play na Lição se apresentassem e depois a gente passa a palavra para ele. Primeiramente... Olá, meu nome é Jonathan, conhecido como Joe Brown, mas é um prazer estar aqui para mais um episódio dessa série muito importante para falarmos mais sobre a vida no reino. Fala, gente, beleza? Como é que vocês estão? Eu sou o Lucas e vai ser muito bom continuar com vocês nessa trajetória. Olá pessoal, eu sou o Charles e a minha trilha sonora é o Amor e a Justiça de Deus. Ai, sim, hein? Top, muito, muito bom, é um prazer, uma satisfação enorme receber o Charles aí como nosso primeiro convidado no nosso programa, no nosso Play na Lição, nessa temporada que nós estamos já no 4º episódio. E, enfim, é um grande amigo nosso e hoje nós estamos aqui para partilhar mais do Reino de Deus. Eu gostaria que nós nos remetêssemos agora ao verso, né, o verso bíblico do nosso guia de estudos aí, que vai iniciar nossa conversa de hoje. Tá lá em Salmos 82, né, Joe? Salmos 82, de 2 a 4. Basta, vocês corromperam a justiça por muito tempo, permitiram que os ímpios saíssem ilesos de assassinatos. Vocês estão aqui para defender os indefesos, para assegurar que os prejudicados tenham uma oportunidade de justiça. O trabalho de vocês é proteger os fracos, perseguir os que os exploram. Antes da gente partir para o verso em si, você olha o título do nosso episódio e fala, é o som do coração. Mas por que a gente tem que estar com esse título hoje no episódio número 4? Hoje a gente vai conversar sobre um dos livros da Bíblia, que é um dos livros mais amados que existem. E eu tenho certeza que se você pedir para alguém abrir a Bíblia aleatoriamente, a pessoa geralmente abre nesse livro. É o livro de Salmos, os vários Salmos. Eles ocupam uma parcela muito grande da Bíblia, eles são uma coleção de hinos que foram compostos por diversos autores. Vários deles, a maioria deles foi composto por Davi, pelo rei Davi. Só que existem outros diversos autores e estes hinos eles estão disponíveis mostrando um reflexo do relacionamento do homem com Deus. É muito bacana, eu acho o livro de Salmos muito legal porque, especialmente no livro de Salmos, por mais que você tenha várias frases, como no resto da Bíblia, onde Deus está se pronunciando, você vê muitos salmos onde você vê alguém que foi tocado por Deus de alguma forma e essa pessoa está então reagindo a esse amor. E esse salmo em questão que o Joe citou, o Joe leu para a gente, que é o Salmo 82, o nosso verso principal ele trabalha justamente uma ideia muito simples. Quando ele trabalha, por exemplo, lá na Almeida Revista e Corrigida, ele diz que quem defendei o pobre e o órfão, fazei justiça ao aflito e ao necessitado. Quando você compara esse texto com, por exemplo, Isaías, capítulo 1, verso 21, e até o verso 23, e Jeremias, no capítulo 5, do verso 26 ao 28, você vê uma coisa muito simples. Deus nos ensina que quanto mais próximos nós estamos dele, menos injustiça e separação existe entre as pessoas. Quanto mais distantes nós estamos de Deus, mais separação existe entre as pessoas. Hoje em dia fala-se muito sobre essa diferença abismal entre uma classe rica e uma classe pobre. Só que essa diferença, pela lógica da Bíblia, ela só existe quando a galera está longe de Deus. Porque quanto mais próximos de Deus nós estamos, mais a gente vê como Deus é perfeito, mais nós vemos nossa natureza pecaminosa, né? E aí a gente olha para o lado e vê um monte de gente que é exatamente igual. Porque perante Deus todos somos iguais. O mesmo tema abordado nos outros capítulos, né? De que a conexão rompida com Deus rompe também a conexão com o nosso próximo. Exato, é uma consequência direta. Quando não há relacionamento com Deus, não existe relacionamento verdadeiro entre as pessoas e, por consequência, você começa a ter relacionamentos mais superficiais, relacionamentos plásticos e uma diferença terrível que vai se criando entre seres humanos que, diante de Deus, são todos iguais. E o interessante, vendo essa questão das injustiças que a gente vai tratar agora, no livro de Salmos, por ele se tratar de, basicamente, uma coletânea de hinos, como, né, tu comentou, Lucas, o bacana da música é que ela
transcende um entendimento lógico, né? Ela consegue fazer com que a gente entenda sentimentos muito mais profundos, né, através da música. Então, é bem claro, né, nos salmos, assim, como a gente parece que presencia o que está sendo dito ali, né? O sentimento parece que vem à flor da pele, né? Então, muito bacana a forma que foi tratado isso na Bíblia, né? Através de música, né? Então, acho que é bem mais fácil a gente entender o que estava acontecendo. A né? arte da poesia, né, tem uma conexão com o nosso mundo mais real que a gente vive. Exato, e isso é muito legal. Justamente por isso, Charles, quando você para pensar, os salmos, eles são uma resposta do coração humano a alguma coisa que Deus fez anteriormente ou vai fazer no futuro. Por isso que a gente se sente mais próximo, porque a linha de raciocínio é muito parecida. Davi, que é o autor da maioria dos salmos, ele é uma pessoa muito lírica. E você vê que a vida dele segue justamente nisso. Ele é uma pessoa que tem muito... os sentimentos de Davi você percebe muito quando eles são descritos nos outros livros. Mas quando você vai para o livro de Salmos, você vê salmos que Davi escreveu quando era uma criança, lá um jovenzinho cuidando das ovelhas, até salmos que ele escreveu quando ele já era um rei. Então você tem uma diferença muito grande. Só que em cada momento você vê um relacionamento com Deus, e nessa diversidade que nós temos no nosso mundo, essa pluralidade de sentimentos mostrados, não só por Davi, mas pelos salmistas, elas acabam indo de encontro com alguma necessidade, com alguma realidade que a gente está passando. O que é muito bem demonstrado pela música, que eu particularmente, eu tenho um músico amigo meu aqui, que eu já comentei isso com ele, eu acho isso fantástico. A música ela é uma coisa abstrata que consegue pegar um sentimento e fazer, você às vezes não está tendo aquele sentimento, mas a música consegue descrever, consegue fazer você se sentir parte daquilo. Na verdade, a arte em si, né, como bem o Joe citou, nós ficamos nos perguntando assim, do porquê ir num museu, porquê ir num concerto, porque existe assim, não sei o que tem na essência, assim, algo assim que eu não consigo explicar tecnicamente, porque eu não tenho conhecimento técnico, mas nós percebemos que a música, principalmente como nós estamos tratando aqui, ela vai mais além, ela permite que por meio de um verso, de uma canção ali que a gente cante, nós aprendamos muito mais do que ler um artigo sobre determinado assunto. Muitas vezes um autor vai lá e escreve uma música, por exemplo, Canção de Quem Fica, que é uma música do Felipe Valente, falando sobre o filho pródigo. Cara, aquilo ali a gente entende muito ali, tipo, o porquê da história do filho. Você entra na realidade do personagem. Exatamente, você entra dentro da realidade do personagem. Exato. E se tiver algum músico aí nos ouvindo, você que está ouvindo aí versado nessa ciência maravilhosa, não sei nem se eu trato como ciência, né? Minha falta de conhecimento sobre isso, mas se você está ouvindo, você é um músico e consegue definir isso de uma forma mais apropriada, manda pra gente, porque a música, e aqui eu acho que eu posso presumir que meus colegas também concordem, a música é uma forma diferenciada e extremamente particular de você demonstrar algo muito maior. Exatamente. Então, vamos partir para o nosso segundo ponto aqui, que seria o livro de Salmos, né, no mesmo modo, mas nós vamos conversar agora sobre a tensão entre a certeza e a esperança que tem nesse livro. Todas as nuances que trazem esse pensamento, e eu gostaria que nós colocássemos alguns comentários em relação a isso agora. O livro de Salmos, como a gente já comentou, ele é uma coletânea de hinos. Esse mesmo que a gente acabou de ler, o Salmo 82, ele vem de um cidadão chamado Asaf. Mas a gente comentou um pouquinho sobre a música, sobre essa capacidade dela de transmitir um sentimento abstrato. Não sei se existe sentimento sólido, mas enfim. De transmitir um conceito não palpável, mas que você consegue sentir. O livro de Salmos ele é muito peculiar por trazer, na maioria dos seus salmos, uma tensão curiosa até de se ver. Ele apresenta uma tensão entre uma convicção e uma esperança. Ao mesmo tempo, deixa eu dar isso de um exemplo prático para vocês aqui, antes da gente entrar nos detalhes. Imagina o seguinte, eu tenho certeza de algo, mas eu estou torcendo para que esse algo realmente aconteça um dia. Ou seja, eu sei que isso vai acontecer, eu sei que isso é certo, mas eu ainda tenho a esperança de que isso de alguma forma possa intervir no meu dia a dia e mudar a minha vida. E você vê isso presente no livro de Salmos, né? Eu quero pedir para você, Joe, ler para a gente um trecho, por favor, que está no Salmo 9. E aqui, meu querido ouvinte, entenda, o nome do livro é Salmos, mas cada um é um salmo. Portanto, Salmo 9. Lê, Joe, para a gente o verso 7, 8 e 9, esses 3 versozinhos. O Salmo 9, do verso 7 ao verso 9. Na versão A Mensagem, tá? Na versão Isso, A ele vai ler Mensagem na mensagem para a gente. Até o 10. O Eterno controla o meio de campo. Ele vê e põe ordem na bagunça do mundo. Ele decide o que é certo para nós, homens deste mundo, e dá aos humanos o que eles merecem. O Eterno é um abrigo para os abatidos, um santuário nos tempos difíceis. No momento em que você chega, encontra descanso. Você nunca se arrepende de ter batido nessa porta.
Ou seja, aqui o salmista basicamente está dizendo uma coisa: Deus, ele cuida, Deus, ele protege, ele repete o eterno, né? Deus, ele está à frente, Deus, ele está controlando, a gente não está abandonado. E essa é uma certeza maravilhosa. Charles, como que isso pode, por exemplo, na sua vida ali no dia a dia, o Charles aqui ele trabalha na área de nutrição, como que isso, por exemplo, ter essa certeza, essa convicção de que Deus ele não te abandona, de que Deus não te largou solto por aí, como que isso muda a tua forma de encarar as coisas? Eu acho que isso é um pilar, né? Se a gente começar com esse tipo de pensamento, a gente consegue mudar todo o restante da nossa vida, né? Eu tenho uma certeza tão fundamental assim, né? De que Deus, né, é o cara por trás de tudo que vai acontecer, de certa forma, na minha vida, né? Ele que está controlando isso, né? Não de uma forma ditatorial, digamos assim, mas digamos que ele está caminhando do meu lado, né? Para, tipo, se eu vir para um lugar errado, ele me encaminhar para o lugar certo, né? E o bacana também desse verso, né? Nessa versão aí, a analogia que ele usa ali, achei bacana, que fala a questão que Deus é um abrigo, né? Para os necessitados, né? E aqui também dá para a gente refletir um pouquinho. Talvez esse abrigo, a gente precisa chegar até ele, né? Se eu ficar, né, num local descampado, digamos assim, a gente está passando um momento de frio, né, aqui, né, no sul, né? Então é algo que, se eu quiser me esquentar um pouquinho, eu preciso entrar em algum local, né? Então Deus é esse abrigo que eu preciso me achegar a ele, né? Se eu ficar parado, talvez eu não tenha acesso a isso, né? Saber que o abrigo existe não muda nada na minha vida se eu ficar no descampado, né? Eu achei isso muito legal. Mas como que isso muda? Como que essa compreensão muda, por exemplo, quando dá tudo errado na minha vida? Eu sei que Deus cuida. Só que é fácil falar quando que Deus cuida quando está dando tudo certo, né? Quando eu consigo minhas conquistas financeiras, do trabalho está indo tudo bem, minha família está toda equilibrada. Mas o que, por exemplo, igual esses dias atrás uma senhora me confrontou com esse pensamento, né? Eu sei que Deus cuida de mim, mas como que eu justifico, por exemplo, o meu filho? Ele morreu. Como que a gente consegue entender essa questão? Eu imagino a dificuldade isso para um mundo tão doentio que a gente vive hoje em dia, né? Mas o que eu penso que a essência é Deus tentar afirmar ainda mais a nossa fé. Ele nunca prometeu que a gente estaria num mundo... Aliás, ele criou um mundo perfeito, mas nós, dentro da nossa escolha, que também faz parte da perfeição que Deus nos deu, escolhemos transformar esse mundo no que ele é hoje. Então, eu esperar desse mundo algo perfeito é totalmente irreal, né? Isso não vai acontecer. Então, mas o que eu acredito que seja a melhor maneira de agir com essas imperfeições é entender esse processo de, por trás, Deus está cuidando de nós. Então, isso tem que firmar a minha fé, tem que ser algo que vá me aproximar de Deus, entende? Porque Ele é o meu abrigo. Então, se eu estiver perto dele, não interessa se o mundo estiver acabando, né? Tem até aquela música lá, né? Pode cair o mundo, estou em paz. Em momento algum ele promete o mundo não vai cair. Vai cair, mas se eu estou com Deus, estou em paz. Esse pensamento aqui é compartilhado pelo salmista, porque ele tem essa mesma certeza. Mas, Joe, lê pra gente agora o verso... o mesmo salmo, onde ele expressou essa certeza que a gente acabou de comentar, de que Deus é o meu abrigo, Deus é minha fortaleza, Deus é meu seguro, é aquele que está ao meu lado. Mas olha o que o mesmo salmista diz lá no Salmo 9 também, só que agora do verso 13 ao 20. Tem paciência comigo, ó Eterno. Tenho sido jogado para cá e para lá por muito tempo. Certa vez trouxeste-me de volta das portas da morte. Escreverei meu livro de louvores. Na praça principal da cidade convocarei uma manifestação. Serei o mestre da cantoria e encheremos o ar com canções de salvação. As nações ímpias caíram nas armadilhas que elas mesmas prepararam. Seus pés estão enroscados nas redes que elas mesmas entenderam. Elas não têm desculpa. O modo de agir de Deus é bem conhecido. As engenhocas montadas pelos perversos acabaram machucando suas próprias mãos. Os perversos compraram passagem de ida para o além. O pobre já não ficará anônimo. Já não haverá humilhação para o humilde. Levanta-te, ó Eterno. Ainda não te cansaste desse show de irrelevância deles? Vem logo e desmascara suas ambições descabidas. Ó Eterno, sacode-os como pó. Mostra a eles como são tolos. E aqui você vê o mesmo salmista falando, que falou ali atrás, eu confio em Deus. Deus, ele está agindo. Deus é abrigo. Aí Deus, a partir do Salmo 13, parece que a fala muda. Eu acho interessante como a NVT, que é uma outra tradução da Bíblia, ela traz o verso 13, ela diz o seguinte, né? O salmista está clamando: Senhor, tem misericórdia de mim, vê como os meus inimigos me atormentam e livra-me das garras da morte.
Em outras palavras, essa, aqui de uma forma bem clara nesse trecho, essa é a tensão que existe no livro de Salmos. De um lado você tem uma firme convicção de um Deus que cuida, de um Deus que é abrigo, e do outro você tem alguém suplicando. Veja, em nenhum momento você questiona Deus, mas em um você diz, eu confio que ele age, no outro você suplica que ele age. É o mesmo tema, mas são formas diferentes de você encarar. O cuidado de Deus está aqui. Beleza, eu estou acreditando. Mas dali a pouco, Senhor, eu estou precisando desse teu cuidado. É a forma humana e instável da gente viver, né? A gente confia em Deus, mas a gente tem uma questãozinha ali, um ponto de interrogação. Será mesmo que ele está cuidando da gente? Será que vai ser suficiente ele na minha vida? É que na natureza humana, exatamente, falamos uma palavra assim que resume instabilidade. Nós estamos totalmente instáveis, até por conta do pecado, né? Mas tem uma coisa que a gente sempre esquece: Deus não muda. Deus é o Deus, mesmo Deus lá do Gênesis, lá do Éden. Deus não vai mudar. Se ele falou uma coisa, ele vai fazer. Ele é aquele cara, sabe, que fala o negócio e vai dar certo, que ele vai cumprir. Ele vai assinar lá o que ele realmente falou antes, mas muito antes do que ele, até tudo desenrolar, todas as promessas que ele fez, enfim. E essa imutabilidade de Deus é algo fantástico. Hoje pela manhã mesmo nós ouvimos um colega nosso, um amigo nosso, Carlos, dizendo justamente isso, como que o mesmo Deus que nos criou é aquele Deus que escolheu morrer por nós, que mesmo, você olha por exemplo a cena ali do Getsemane, Jesus ele ora, né? Pai, se possível afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, e ele fez a vontade. Então Deus ele não muda, por mais que nós sejamos instáveis, Deus ele não é. Deus ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele vai ser o mesmo amanhã. Eu acho interessante uma frase muito bacana que está aqui no nosso guia de estudos, de um autor que eu sei que você já ouviu falar dele, que é C.S. Lewis. C.S. Lewis diz num livro chamado Lendo os Salmos, lá na página 19, ele comenta: centenas e milhares de pessoas que foram despojadas de tudo o que possuíam e que tinham o direito inteiramente ao seu lado seriam, por fim, ouvidas. Aqui falando do juízo de Deus que é apresentado nos Salmos. É claro que elas não temiam o juízo. Sabiam que seu caso era inquestionável, desde que conseguissem ser ouvidas. Quando Deus viesse, sua causa por fim seria julgada. Em outras palavras, ele está aqui sintetizando o pensamento do salmista. Eu sei que Deus ele faz milagres, eu preciso que Deus faça esse milagre, mas eu olho para o juízo de Deus e eu não tenho medo. Porque o juízo de Deus ele não é igual aos juízos deste mundo, é um juízo reto, é um juízo realmente justo. Por isso que... E aqui eu posso te garantir, você que está me ouvindo, independente do momento que você está passando na tua vida, tem uma firme convicção. Deus é justo. E quando você olha para o juízo de Deus, você não precisa ter medo, mas você pode ficar feliz. O juízo de Deus ele é algo a ser temido por quem faz injustiça. Mas por aqueles que sofrem injustiças ou buscam fazer o correto, o juízo de Deus, na verdade, não é algo negativo, mas algo extremamente positivo. E sabendo que a gente tem essa necessidade atendida por Deus, né? Essa convicção que deve, a partir do Espírito Santo, transformar o nosso pensamento, e aquela dúvida que eu falei anteriormente, a gente passa a ver o próximo com outros olhos também. Eu acho que tem uma questão também que a gente tem que tentar, do meu ponto de vista, ter uma ponderação nas coisas. Porque a gente está falando em música, então tem uma música que também fala assim: deixe Deus ser Deus. Porque assim, tem muitas questões que a gente não consegue resolver nesse mundo. Então, essas questões de injustiça e tal, que o Salmos está tratando, acho que é justamente disso. Existem algumas coisas que não é para nós. É Deus que vai resolver, é Ele que vai cuidar disso. Talvez nem nesse mundo, né? Talvez é uma questão para quando Jesus voltar mesmo, né? Mas existem algumas coisas que a gente tem capacidade de fazer. Então, eu acho que Deus trabalha a partir de onde nós não conseguimos mais, sabe? Então, para algumas questões, Ele nos criou para que a gente não fizesse algo, entende? A gente tem um motivo de estar aqui, né? E eu acho que a gente está totalmente relacionado com essas questões de injustiça. Ser guiado por Ele, andar com Ele, sabendo que Ele vai fazer o impossível e deixando que a gente consiga fazer o que é possível. Tem uma só lembrei agora disso aqui, ainda falando de músicas, tem uma música que ela começa dizendo assim: tua voz me chama, a voz de Deus, tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés não podem andar. E aqui é uma referência direta àquele episódio em que Pedro ele é chamado para andar sobre as águas com Jesus. Eu acho que isso se encaixa dentro certinho disso que você falou, Charles, por causa que Deus ele trabalha até... Você tem um espaço onde você consegue fazer, e Deus ele dá esse espaço para a gente.
A partir do momento que se torna impossível para nós, aí Deus assume a situação. Isso não significa que ele não estava cuidando antes, ele estava. Mas é aquela coisa, Deus ele não vai fazer aquilo que estiver em pleno alcance das minhas mãos. Ele não vai fazer aqui, tipo assim, tirar a responsabilidade dos meus ombros e eu ficar ali bem de boa, deitado e dormindo. Deus ele trabalha onde se torna impossível para nós. Até tem uma questão, né? Todos acreditam aqui, que estão nessa bancada, que nós ficaremos 1000 anos estudando, né, no céu toda essa questão de justiça, toda a questão que envolve o evangelho, toda a questão que envolve todo o Novo e o Antigo Testamento e o porquê que teve esse plano da redenção, né? Então, quando nós nos remetemos a Deuteronômio 28, salvo engano, que as coisas encobertas não nos pertencem, ela às vezes nos responde isso, sabe? Que Deus tem um plano, tipo, Deus falou lá pro povo de Israel que as coisas dariam certo e deu certo, como a gente lê no Antigo Testamento. Por que não dará certo conosco, né? Por que, se todos somos iguais, por que não dará certo com pessoas como nós, que somos iguais àquelas pessoas que viveram no tempo do Antigo Testamento? Isso. Sim, a gente talvez não conheça os caminhos desse plano, né, que você comentou. Sim. Mas com certeza a gente entende que o final desse plano, o objetivo de Deus é que a gente vai morar com ele no céu. Né? Sim. Acho que também todo mundo concorda com isso. Sim. Então, talvez as coisas que aconteçam aqui nos direcionam para isso. Então, às vezes a gente pensa, isso que está acontecendo não é bom para mim, ou é bom, está muito além das nossas capacidades de entender. Né? Então, Deus permite algumas realidades para transformar mesmo a pessoa, né? O ser que está passando por aquilo. Não que Deus tivesse feito aquela coisa ruim que, claro, ele não fez. Ele apenas permitiu para que você passasse por isso, para ser transformado por ele. É que é ruim aos olhos humanos, né? Tipo, aos nossos olhos, né? Deus está acima de bom ou ruim, Sim, né? Para Deus sim, não sim. existe essa, né? Não, o senso de justiça de Deus é outra coisa. Uma das histórias que, na minha cabeça, que mais exemplificam isso é a história de José. Se você já leu o final de Gênesis, você vê que José, o cara ali, fizeram uma desgraça na vida dele, os próprios irmãos tentaram matar, depois venderam ele como escravo, ele fica lá sendo injustiçado durante um monte de tempo, só que a história de José termina de um jeito positivo, né? Que José depois é alçado e ele ainda fala, né? Deus conduziu toda essa situação ruim que vocês causaram, não foi Deus, mas vocês causaram e ele aproveitou disso para fazer algo bom. Só que tem gente, como por exemplo o Jó, que morreu sem entender o porquê que aconteceu tudo aquilo na vida dele. A questão é a seguinte, e aqui existe uma citação que eu acho incrível, que ela diz assim: à luz da eternidade, todas as coisas que aqui acontecem farão sentido. E uma outra que complementa dizendo que Deus não toma nenhuma decisão na nossa vida que nós mesmos não tomaríamos se a gente já não conhecesse o final desde o começo. Só para encerrar esse ponto aqui, quando nós buscamos entender esse senso de justiça de Deus, nós entendemos o porquê que quando nós recebemos um tapa na cara, nós temos que dar outra. Mas esse entendimento de senso de justiça no qual eu acabei de citar, só acontece quando a gente está ligado com Deus, com o Espírito Santo, e urgem os frutos do Espírito Santo. Beleza, gente. Ponto 3 aqui da nossa conversa, Salmo 82. Que é o primeiro salmo que vai aplicar essa tensão, né, pra gente ver. Na verdade, agora a gente vai ver 3 exemplos claros de como que essa tensão, a tensão entre a convicção e a esperança, né, como que essa tensão se aplica em 3 salmos específicos. E o primeiro deles, igual você já comentou, Até Michel, queria pedir perdão, é Salmo. É o 82. Salmo 82. Exato, é o Salmo. A gente retorna àquele primeiro verso que a gente falou no começo, agora contextualizando ele, né, nos 8 versículos. Deus convoca os juízes para o seu tribunal, põe todos eles no banco dos réus. Basta. Vocês corromperam a justiça por muito tempo. Permitiram que os ímpios saíssem ilesos dos assassinatos. Vocês estão aqui para defender os indefesos, para assegurar que os prejudicados tenham uma oportunidade de justiça. O trabalho de vocês é proteger os fracos, perseguir os que os exploram. Juízes ignorantes que nada enxergam. Vocês nem têm ideia do que está acontecendo. E agora tudo está desmoronando, as coisas estão saindo do controle. Dei a cada um de vocês, juízes, a incumbência de representar o Deus Altíssimo, mas vocês traíram a minha confiança e agora foram exonerados do posto. Ó Deus, dá a eles o deserto que merecem, pois tens o mundo inteiro nas mãos. O Salmo 82 ele é interessante e você consegue entender ele dividido em 3 blocos. Ele tem 8 versos, né? O verso 1 é o primeiro bloco, depois o segundo bloco é do verso 2 até o verso 7, o terceiro bloco é ali o verso 8. E o Joe leu pra gente aqui o texto numa versão da Bíblia que é chamada de A Mensagem. A Mensagem ela não é uma tradução da Bíblia, ela é uma paráfrase. Mas esse é um caso em que essa tradução, essa paráfrase, perdão, ela consegue ser melhor que algumas outras traduções bem conceituadas. Por exemplo, se você olhar ali o verso
na Almeida Revista Atualizada e na NVT, que é a que eu tenho em mãos, minha tradução favorita, você vai ver que ele coloca Deus se assentando em um ambiente diferente. Ele diz, Deus preside a Assembleia dos Céus no meio dos... Na Almeida Revista Atualizada ele fala no meio dos deuses, e na NVT ele fala no meio dos seres celestiais, que é onde ele anuncia o seu julgamento. A palavra que seres celestiais, ou deuses, enfim, que aparece mais uma vez lá no verso 6, ela não está se referindo aqui a deuses ou qualquer outra coisa do tipo. A Bíblia declara que existe um só ser supremo, que é o próprio Deus. A palavra aqui seria melhor traduzida, seguindo o exemplo de textos como, por exemplo, Êxodo 21, verso 6 e capítulo 22, versos 8 e 9, como juízes, que é a forma como a mensagem traz o verso. Deus aqui está falando para os juízes. E quando ele conversa com esses juízes, ele começa a citar várias coisas que os juízes estão fazendo de errado. O Diogo aqui falou sobre várias, né? Mas o que é interessante nessa tensão é você perceber que durante o verso 1 apresenta Deus, o verso 2 a 7, Deus faz os seus apontamentos, né, em relação a esse comportamento errado dos juízes, e lá no verso 8 termina como? Dê o verso 8 pra gente, o último verso. Ó Deus, dá a eles o deserto que merecem, pois tens o mundo inteiro nas mãos. Obviamente, essa frase não é de Deus. Aqui é um pedido para Deus. Ou seja, nós vemos mais uma vez, durante todo o tempo, o salmista aqui, é o Asaf, né? Ele vem listando as coisas que Deus fala. E, ó, Deus está cuidando, fica tranquilo. Deus está condenando os juízes com um comportamento errado. A galera que diz que segue a Deus, mas que só fica seguindo a Deus nas palavras, porque na prática não segue. E no final você vê o salmista clamando, né? Para que Deus ele intervenha. Mais uma vez você vê aquela tensão entre a convicção e a expectativa. Eu indico para você, se você quiser entender melhor esse salmo, dá uma olhada em outro salmo, que é o Salmo 58, depois com o tempo, e também olha o trecho de Isaías, capítulo 3, verso 13 até o verso 15. Bom, tem quando nós nos deparamos com esse verso, com esse salmo, né, que é o 82, é a questão do relacionamento vertical, né, que nós comentamos nos 3 episódios anteriores, né, que dá para fazer essa ligação, né. Nós brincamos nas nossas conversas dos bastidores que quando nós vamos estudando todo o nosso guia, nós entendemos que os capítulos vão conversando, né, Enfim, vamos para o nosso quarto ponto agora, que está lá em Salmo 101, a justiça descendente. Então, nesse primeiro salmo a gente viu a questão de um Deus que cuida. Então a primeira coisa importante a gente entender é que Deus cuida. E Deus julga inclusive quem está fazendo coisa errada. Então assim, e aqui é um ponto importante, Deus ele não só olha o que é feito em público, Deus olha o que é feito em particular. Não adianta às vezes eu sustentar uma bandeira em público, mas no particular eu fazer diferente. Não adianta eu me vestir bem para vir numa igreja num domingo, na sexta, no sábado, que seja, na quarta, enfim. Eu posso vir todos os dias na igreja, mas isso não muda o fato se no meu particular, ou se quando eu estou fora dos holofotes e ninguém está vendo, né? Se nesses detalhes, então eu não sou justo como Deus ele quer. Puxando mais uma música aí, como a gente puxou da 13, eu acho, salvo engano, aqui durante nessa nossa conversa, tem uma música dos Arraiz que fala sobre que nós fazermos o certo mesmo quando ninguém vê. Quando ali vai estar sim o nosso real caráter, quando não tiver só nós e as 4 paredes. Exato. Então esse primeiro salmo mostra isso, um Deus que cuida. Agora esse segundo salmo ele mostra um comportamento diante desse cuidado de Deus. Vou ler na Nova Versão Internacional agora. Cantarei a lealdade e a justiça a ti, Senhor, cantarei louvores. Seguirei o caminho da integridade quando virás ao meu encontro. Em minha casa viverei de coração íntegro. Repudiarei todo o mal, odeio a conduta dos infiéis, jamais me dominará. Longe estou dos perversos de coração, não quero envolver-me com o mal. Farei calar ao que difama o próximo às ocultas. Não vou tolerar o homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso. Meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Quem pratica a fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. Cada manhã fiz calar todos os ímpios desta terra. Eliminei todos os malfeitores da cidade do Senhor. Esse salmo já mudou o autor, não é mais Asaf, mas agora é um conhecido nosso, Davi. E aqui para esse salmo eu lembro de uma citação muito importante, uma frase popular aí, né? Diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Quem tu és.
O que esse salmo basicamente está falando? Alguns estudiosos dizem que talvez esse salmo ele se localize ali no comecinho do reinado de Davi. Davi ele já penou um monte na mão de Saul, que tinha morrido já. E é interessante você ver que Saul tentava matar Davi, mas quando Saul morre, Davi não comemora. Ele, na verdade, se entristece por isso. E esse salmo ele se divide também aqui em 2 blocos. Um do verso 1 ao 4 e o outro do verso 5 ao 8. E basicamente Davi diz o seguinte: Deus faz isso de bom, por isso agora eu vou também fazer coisas boas. E ele começa então a partir ali do verso 5 a listar diversas ações que ele como rei, ele como autoridade, ele como alguém que tinha poder de modificar algumas coisas, que ele queria pôr em prática. Em outras palavras, Joe, você acha que é possível eu sustentar uma verdade, conhecer uma verdade, se por exemplo quando eu saio do meu meio onde é fácil ser cristão, eu saio da igreja, eu saio da minha família, eu estou lá na minha faculdade, ou em outro contexto, eu citei aqui faculdade, mas enfim, num contexto onde não tem nada relacionado ao ser cristão, adianta eu ser cristão na igreja e aí quando eu for eu citei aqui, né, vamos usar de novo esse exemplo, a faculdade, quando eu for para a faculdade ninguém nem sabe o que eu penso sobre alguns assuntos. Quando eu entrei na faculdade, eu decidi que lá seria um ponto que eu realmente professasse a minha fé. E claro, é um meio. Eu tenho 2 melhores amigos, Jean e Larissa, se estiverem ouvindo. Eles não professam a mesma fé. Um é espírita e o outro é católico. E a gente sempre tem conversas baseadas na Bíblia, baseadas em coisas que a gente viveu diariamente, ou o que acontece no relacionamento entre nós 3, ou com amigos que estão no nosso meio também, mas não são tão íntimos. E eu tento sempre colocar a minha palavra com a base bíblica, né? E mostrando que sempre tem um caminho verdadeiro a ser seguido e sempre melhor a ser seguido. E essa continuidade assim no relacionamento baseado na Bíblia que eu decidi ter, muda totalmente o âmbito do que eles veem e a influência também no meio do... como eu posso dizer? Do ser não cristão, né? Um meio totalmente... Secular, exatamente. Eles entendem que eu sou cristão, eles me convidam para festas e tudo mais, mas, não tem essa mesma... Eles chegam de uma forma diferente. Eles percebem que você é diferente. Isso, um modo diferente. Isso é legal de perceber, porque assim, geralmente quando você fala sobre o ser cristão, algumas pessoas elas têm uma ideia muito errada. Mas então significa que tem que ficar falando de Deus toda hora, ficar falando de Jesus toda hora. Cara, o maior sermão, o mais eficaz sermão que você vai conseguir pregar às vezes é no silêncio. Não é ser implicante, não é ser chato, é simplesmente ser como Cristo seria naquele ambiente. As atitudes, né? Eu estou lendo um livro que fala exatamente sobre o nosso tema, que é o reino. Ele fala que mais do que você falar é você ser Cristo para as outras pessoas. Agir como Cristo agia no tempo deles para os outros, né? Pegando até um gancho aqui, eu sei que a gente já mudou de capítulo aqui, mas no 82 fala bem assim: dei a cada um de vocês, juízes, a incumbência de representar o Deus Altíssimo. Vamos tentar trazer isso para hoje, assim. Quando a Bíblia trata aqui de juízes, né, no meu ponto de vista, não está tratando de uma questão jurídica, né? Não são juízes em si, são qualquer pessoa, digamos assim, que tem uma certa influência sobre outras pessoas, né? E se a gente desmiuçar um pouquinho mais isso, é todo mundo, porque a gente exerce influência em quem está do nosso lado, não é mesmo? Então, essa incumbência de representar o Deus Altíssimo vai para todo mundo, né? Então, a gente está aqui para representar Deus. Então, é justamente isso, qual a melhor maneira de pregar? Agir como quem representou Deus aqui na Terra. Jesus, na verdade, de forma física, para que a gente, como humano, entendesse, né? Já que a gente passou um bom tempo, parece que sem entender, daí Deus parece falar, vou mandar aí alguém aí para fazer na prática, aí, porque vocês não estão entendendo aqui só na Bíblia. Então, Jesus veio aqui e mostrou para a gente como agir e tal. E Deus pede para a gente imitar isso. E daí, vindo pro salmo que a gente leu agora, é o que o Davi fala, né? Ele começa falando, Deus fez isso, e eu prometo fazer isso, eu vou fazer, ou fiz isso e tal, imitando a Deus, né? Então, eu acho que está aí a chave o que somos aqui na Terra, né? Uma pergunta, né, que sempre fica, né? Para que o sal da terra. O sal da terra. Eu vi uma frase essa semana, compartilharam lá no Facebook, que dizia, e eu concordo 100% com ela, que dizia o seguinte: para você que vai para a igreja, vai para assistir, sei lá, vai no culto, vai na missa, enfim,
o teu cristianismo começa quando a programação termina. Porque lá dentro é fácil ser cristão, mas é quando você sai, que aí você vai demonstrar se você entendeu o que é viver com Cristo. E o ser cristão aqui, existem muitos estereótipos errados. O ser cristão é ser como Cristo, simples assim. Você olha Jesus, chega uma mulher lá, que já tinha tido vários maridos, a galera nem queria conversar com ela, a mulher ela ia buscar água no horário bem inconveniente para ninguém ficar atormentando ela. Jesus olha para ela e o que ele fala? Olha, você precisa seguir essas regras aqui, tá bom? A partir desse, então você tem que trocar essa roupa aqui também, tá bom? Não foi a primeira coisa que Cristo fez foi ganhar a simpatia dela para que ela estava com um muro, para que aquele muro fosse rompido, para que aquela porta fosse aberta. E então, na história da mulher samaritana registrada lá no Evangelho de João, então ele consegue fazer ele não só alcança ela, mas alcança a cidade inteira através dela. E assim, ó, eles viviam num tempo onde hoje a gente trata um monte, infelizmente ainda lida um monte com preconceitos e tal. Na época de Jesus isso era escalonado gigantesco, né? Era muito maior, né? Mas em momento algum ele chega, olha, vocês não tem que ter preconceito, nada. Ele não era um cara que ficava palestrando, né? Ele simplesmente foi lá e conversou com a mulher, ponto final, na verdade. Sim, ninguém sim. nem chegava perto, ele foi lá e... Ações. Ações simples. Na prática, O cristianismo não é teórico, por mais que tenha uma teoria maravilhosa, mas o cristianismo é prático. Quando essa teoria ela transcende o que está escrito e se torna, como Paulo fala, né, da lei gravada no coração, quando ela se torna algo, parte da minha rotina, parte do meu dia a dia. É isso aí, dando continuidade, eu sei que o papo tá ótimo, espero que você, nosso amigo ouvinte que está nos escutando, possa também criar links aí de outros textos e possa nos mandar sugestões em relação a todos esses pensamentos que nós colocamos aqui. Mas vamos para o nosso último salmo agora, que está no Salmo 146, o último salmo que nós vamos conversar aqui, é claro. 146, Joe? Aleluia. Ó, minha alma louva o Eterno. Por toda a minha vida louvarei o Eterno, entoando canções ao meu Deus enquanto viver. Não confie sua vida nas mãos de especialistas que não sabem nada da vida de salvação. Os homens não preenchem esse requisito. Quando eles morrem, seus projetos morrem com eles. Em vez disso, busque ajuda no Deus de Jacó. Ponha sua esperança no Eterno e conheça a bênção de verdade. O Eterno fez o céu e o solo, o mar e todos os peixes nele. Ele sempre cumpre o que promete. Ele defende o injustiçado, ele alimenta o faminto. O Eterno liberta os prisioneiros da visão aos cegos, levanta os que caíram. O Eterno ama os bons, protege os estrangeiros, favorece os órfãos e as viúvas, mas não perde tempo com os ímpios. Então o Joe leu primeiramente o Salmo 82, né, que fala o perfeito juízo de Deus. Falamos anteriormente sobre o Salmo 81, que é a justiça descendente. E agora nós vamos explanar rapidamente o que seria a questão do Salmo 146, né, que é o Deus que cuida dos necessitados. O Salmo 146 ele é o primeiro, se você pegar aí na tua Bíblia, você vai ver que está acabando o livro de Salmos, né? O último é o Salmo 50. E o Salmo 146 ele é o primeiro desses últimos salmos que são chamados de Salmos de Aleluia. Eles sempre começam com essa expressão, louvado seja o Senhor, em algumas traduções, aleluia, em outras que é a mesma coisa, na verdade. E eles exaltam coisas positivas que existem em Deus e como essas coisas elas têm nos alcançado. E é interessante, eu acho muito legal, especialmente os primeiros versos, o verso 1 e 2, que o verso 1 ele dá graças a Deus, né? Louvado seja Deus, aleluia por esse Deus maravilhoso. E aí quando você vai para o verso 2, ele coloca, né? Louvarei o Senhor enquanto eu viver, cantarei ao meu Deus até o meu último suspiro. Você não vive uma vida a gente comentou um pouquinho desse Deus que cuida, você não vive uma vida negativa, você não vive uma vida de lamúrias, você vive uma vida de louvores, é bem pelo contrário. Mas eu não sei cantar. Não tem que ver com saber cantar ou não, mas eu viver uma vida com a certeza de que tá feio o negócio, pode estar, mas que ainda nós temos um Deus que nos dá esperança para o que vai vir a seguir. Eu acho isso muito legal e quando você olha ali para o verso 6, 7 em diante, ele estabelece que Deus ele é o Criador. Deus ele está cuidando de todas as coisas e ele cuida de todos, ele cuida de cegos, de abatidos, de justos, de estrangeiros, de viúvas, de órfãos. Deus ele está à frente de tudo e ele está cuidando. Esse salmo ele literalmente é uma canção de agradecimento por um Deus que está, como a gente já comentou num episódio anteriormente aí, né? Um Deus que está nos dando muito mais do que a gente merece, de um Deus que está nos dando aquilo que a gente realmente precisa. O nosso guia ele fala alguns adjetivos referente a esse salmo: juiz, provedor, libertador, curador, auxiliador e defensor.
Eu acho fantástico quando a Bíblia traz para a questão de Deus ser um criador. Porque, assim, eu vou trazer um exemplo meu aqui, né? O Lucas começou falando que eu trabalho com alimentação e tal, né? Eu sou nutricionista. E, assim, sempre que alguém pergunta para mim, poxa, meu filho não come salada e tal, ou, né, que é os problemas maiores aí com verduras, legumes e tal, brócolis. Eu sempre falo assim, coloca ele para fazer. Coloca a criança para fazer, ou enfim, mesmo um adulto que não come, vai lá e faz a sua comida, faz a sua salada, porque a gente tem um orgulho daquilo que a gente faz, sabe? A gente tem um cuidado muito maior. Quando eu preparo a minha salada, eu preciso comer ela, porque eu sei o esforço que eu tive para fazer e tal, eu sei que ela vai estar gostosa. A gente tem, eu imagino que qualquer inventor tem um orgulho tremendo daquilo que inventou. Então, quando essa questão que traz Deus é o Criador, é para mostrar... Poxa, ele criou você, ele sabe tudo de você, né? Tem alguns textos que diz que Deus já antes de a gente ir pro útero da mãe, Deus já nos conhecia, né? Ele que foi lá e usa uma palavra tipo como se estivesse tecendo, né? Os tecidos, cada detalhe Deus cuidando. Então, tipo, ele sabe exatamente do que a gente precisa. Então, eu imagino que o cuidado de Deus seja muito assim afetuoso mesmo, assim, sabe? Um cuidado não assim, não é algo distante, é algo muito próximo mesmo, sabe? É por isso que Jesus define Deus como sendo um pai, como alguém que cuida. É só você olhar lá no final do capítulo 1 de Gênesis, que Deus ele cria todas as coisas, cria o mundo e cria o homem. E o que ele fala? Ele olha, enquanto nos outros dias ele fala, não, Deus viu que era bom, Deus viu que era bom. Quando você vai para o último sexto dia, né, quando ele cria tudo isso, ele olha e fala, nossa, é muito bom. Tá excelente. E esse Deus, é aqui que entra uma coisa muito importante. Às vezes a gente pensa que coisas que nós fazemos, elas quebram o nosso relacionamento com Deus. E realmente quebram, mas em nenhum momento elas afetam o amor que Deus sente por nós. Tanto é que Deus olha para a criação e fala, tá muito bom, vem o pecado. O que Deus faz? Bom, naturalmente no nosso relacionamento, e eu infelizmente já agi assim, quando uma pessoa quebra a minha confiança, me apunhala pelas costas ou algo do tipo, eu olho para essa pessoa e falo, não, essa pessoa não é digna da minha confiança. Então eu tiro essa pessoa do meu círculo de amizade. O que Deus fez? Você olha na história, Adão, ele tecnicamente é alguém que quase como se fosse apunhala Deus pelas costas, Deus fala, não faz isso, Adão vai e faz, Adão e Eva fazem as coisas erradas, Deus vai e morre pela raça. Então esse Deus, eu achei esse comentário teu, Charles, incrível, porque Deus ele tem um carinho, ele tem um afeto, ele tem um amor pelo ser humano que transcende o que o ser humano é. E esse amor ele é expresso num texto que eu sei que você conhece, que é João 3,16, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, numa proporção tão, às vezes, desconhecida e que a gente não consegue compreender, mas esse amor foi tão grande que ele foi capaz de dar Cristo Jesus por nós. E quando você olha tudo isso aí dentro da dinâmica de um Deus que cuida, esse Salmo 146, ele deixa bem claro, Deus está cuidando dos necessitados. Só que isso não é uma justificativa para eu não fazer nada. Bom, Deus está cuidando, então Deus faz um trabalho bom, né? Eu não faço. Vamos voltar lá pro primeiro salmo que a gente leu, 82, né? Que fala que a gente está aqui para representar, ou seja, imitar. Então Deus está cuidando, o que a gente tem que fazer? Cuidamos juntos. E a gente tem o livre-arbítrio. A gente tem o livre-arbítrio de participar junto, né? Você ser Cristo para as outras pessoas. E Deus auxilia, ele atende os necessitados, fala que ele faz tudo isso, mas ele pode mandar anjos, ele pode criar, sei lá, um cobertor para quem está passando frio, mas ele escolhe a gente para ir lá e ajudar essas pessoas. E isso é fantástico. Essas necessidades serão atendidas por nós, representantes dele. Não é você, Joe, quando você pega uma coberta, não é você sozinho. Você está sendo Deus para aquela pessoa. Eu vi uma tirinha na internet de um mendigo andando assim, uma expressão bem triste, aí passa uma pessoa, oi, bom dia, senhor. O rapaz responde assim, bom dia. Aí ele para, meu Deus, eu nem lembrava mais que eu existia. Então, essa ação de Deus, é claro que Deus não se limita a isso, mas os seres humanos são parte importante por duas razões. Primeiro, que nisso a gente leva esperança às outras pessoas. E segundo, que nesse processo de abençoar as outras pessoas, a gente também é abençoado. Eu quero terminar minha participação, a conversa está legal, mas para não se delongar muito, com um texto que eu acho muito legal, lá num livro chamado Testemunhos para a Igreja. Ele diz o seguinte, eliminando-se o sofrimento e a necessidade, não teríamos nenhuma forma de compreender a misericórdia e o amor de Deus. Não conheceríamos o compassivo e complacente Pai Celestial. Jamais o Evangelho assume uma expressão maior de graça do que quando é levado às regiões mais desfavorecidas e necessitadas. Ou seja, você se torna cada vez mais parte desse Evangelho maravilhoso que abençoa as outras pessoas, quando você realmente está abençoando as outras pessoas. E mais do que isso, quando você está se permitindo ser um canal de bênção a essas pessoas que estão em necessidade. É isso aí, pessoal. Joe, Charles, algum comentário a mais?
Eu acho que nós... Eu acho que só um para fechar. O último salmo diz para a gente não dar muita bola para os especialistas desse mundo, mas eu queria lembrar que Deus é especialista em salvação. Então eu acho que é ali que a gente tem que focar, né? Perfeito. O nosso papel fundamental como cristãos é levar a salvação aos outros e atender a necessidade dos outros. Perfeito. Então, acho que nós possamos passar a régua aí na nossa conversa. Nós gostaríamos de agradecer muito a participação do Charles, todos os seus comentários. Gostaríamos que ele esteja em outras oportunidades para participar aí da nossa conversa. Hoje nós... Já está feito o convite, né? Hoje nós nos alongamos um pouco, porque realmente a conversa estava muito boa. Mas o bom do podcast é isso, né? Que você está escutando, escuta 20 minutos aqui, daí escuta mais 20 minutos depois, quando terminou, você está inteirado de todo o assunto que nós conversamos aqui. Vamos nos despedir? Tchau e obrigado. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu aí, pessoal. Até.